Olá, tudo bem? Hoje nós vamos desvendar mais um pouquinho de colorimetria, né? Como que nós somamos e dividimos as colorações. Eu já venho trazendo aqui essa semana uma série de vídeos assim e sempre ficam dúvidas. Então hoje eu vou explicar como que nós fazemos para misturar duas colorações que somando dão um número ímpar no final. Por exemplo, 6.0 com 7.0 vai dar 13. Que cor fica, então, depois no final, quando nós dividimos esses dois tons? Também vou explicar sobre a soma com um super clareador. Muitas pessoas usam uma coloração, exemplo, 8.0 com 12,89, com 12.1, 11,11, sei lá, algum super clareador a pessoa utiliza junto. E aí pergunto muito para mim que tom vai ficar. Lembrando que as nuances não se somam, tá? Aquilo que vem depois do ponto, exemplo, você usa um 9.44 com um 7.1. Você não vai somar o 44 nem o 1. Você vai somar o 9 e o 7, que são duas bases. E aí 9 mais 7 dá 16. E 16 dividindo por 2 vai dar 8. Então, no final das contas, você vai ter um tom na altura do 8. E aqueles reflexos, aquelas nuances que estavam ali, o 9.44, o 7.1, vão ficar na coloração. Eu recebo muitas mensagens das pessoas somando. Então, se eu colocar um 7.6 com um 7.1, eu vou ter um 7.7? Não, não vai ter um 7.7, tá? Você vai ter o 7 e vai ter na coloração o 6 e vai ter na coloração o 1 em partes iguais, porque eles estão em colorações diferentes, eles têm a mesma quantidade de nuance um do outro. Então, tem a mesma quantidade de nuance que tem com o ponto 6, vai ter com o ponto 1, na mesma quantidade. Isso eu já expliquei no vídeo passado, então você tem que assistir o vídeo todinho para entender. Então, hoje nós vamos entender aqui no quadro mais esses outros assuntos que eu acabei de citar. Se eu misturar a coloração 7 com 8, duas colorações. Aqui eu vou usar um exemplo de 8.3, aqui de 7.0. Então, se você somar aqui as duas bases, 7 mais 8, 7 mais 8 vai dar 15. Aí é um número ímpar, e aí que muitas pessoas ficam na dúvida. 15 nós vamos dividir por 2, porque nós misturamos duas colorações, então nós vamos dividir por 2. E 15 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 2 dá 14 e sobra 1, tá? Então, aqui nós vamos colocar um 10, um 0 aqui, né? E o 10 dividido por 2 dá 5. Só que aqui no caso das colorações, não é o número 5 que vai valer, tá? Não é um número de cor, tá? Então, nunca se deve dizer assim, aí fica 7.5, porque daí a pessoa vai pensar que fica um loiro, médio, acaju, e não é isso, tá certo? Então, a gente não faz esse tipo aqui de divisão, tá? A gente não faz essa continha, a gente faz assim, ó. Para você entender melhor. Você tem 15 laranjas. E você tem duas pessoas para dividir essas 15 laranjas. Como que você vai fazer essa divisão? Você vai ver que ele é um número ímpar, então vai sobrar uma laranja, certo? Então, você deu lá 7 laranjas para cada um, 7 laranjas para cada um, e sobrou uma laranja. O que você tem que fazer com essa laranja? Você tem que cortar ela ao meio, para dar a metade para cada um, porque você tem que dividir partes iguais. Então, você vai cortar essa laranja ao meio. Então, aqui ficou 7,5, ok? 7,5. Que cor é essa 7,5? Não é nem o 8 e nem o 7. Ela vai ficar entre as duas colorações, certo? Ela vai ficar 7,5.3,
tá? O dourado vai permanecer na coloração, não vai mudar nada. Então, a coloração, a nomenclatura ficou assim, 7,5.3. Quer dizer que ficou um pouco mais claro que o 7, se você tivesse passado só o 7, então ficou um pouco mais claro, e ficou um pouco mais escuro que o 8. Ficou entre os dois, ficou entre o 7 e o 8. Vai ficar entre os dois tons. E isso vale para todos os tons, né? Uma pessoa me perguntou, e se eu misturar o 6 com o 7? É a mesma coisa, vai dar 13, ok? 13, nós vamos dividir aqui por duas colorações e vai dar aqui, então, 6,5. Então, se tivesse aqui uma nuance, digamos que tivesse aqui o 1, seria 6,5.1. E fica um pouco mais claro que o 6 e um pouco mais escuro que o 7, ficou entre os dois tons. Super clareadores. Tem pessoas que misturam. Ah, eu estou usando o 8.0 mais o 12,89. Mas o meu cabelo ainda fica muito amarelo, não sei o quê. Porque, claro, laranja, amarelo, fica dependendo do seu tom natural e a água oxigenada que você usa. Mas normalmente abre o fundo de clareamento e aí depois você tem que neutralizar. Então aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar essas duas colorações aqui. 8 mais 12 dá 20. Aí você vai ter que dividir por 2. 20 dividido por 2 seria a mesma coisa que você usar um 10.0, tá bom? Daí no caso aqui é 10,89. Ficaria 10,89. Vamos escrever direito, pretinha. Olha, guria! 89. Esse seria o resultado de você misturar as colorações 8 com 12,89. Daria 10,89. Então, se você tem um cabelo natural, quer chegar numa altura do 9, do 10, você tem que saber como fazer para chegar nesse tom. Não precisa usar esses dois tons juntos. Você pode utilizar somente a 10,89 ou só a 10.0 e depois tonalizar depois de ter feito já a cor. Então, se você quer sair lá de um tom castanho claro, quer chegar no 9 ou no 10, 9 ou 10, você nem precisa utilizar duas colorações, você vai usar uma coloração só. Então, do castanho claro para o 9, teria que usar uma coloração que clareie o castanho claro, passa pelo 6, passa pelo 7, passa pelo 8, chegando no 9. Então, nós teríamos aqui 5 tons de diferença e nós não temos uma água oxigenada de 50 volumes. Então, nós vamos usar uma de 40. 40 volumes, você vai sair do castanho claro, vai passar pelo 6, vai passar pelo 7 e vai chegar no 8 somente. Aí você pode tratar esse cabelo durante um mês e depois você pode passar aonde já está no 8, aí sim você pode passar um 12,89 com uma oxigenada de 10 volumes, por exemplo, que ele dá uma leve abertura, tá? Nesse caso aqui tem pessoas que dizem assim, ah, então se é a água oxigenada que faz chegar no tom, então tanto faz eu usar um 8 ou usar um 10? Não, não é a mesma coisa. Porque quanto mais escuro é o tom, mais pigmento tem. Tá? Quanto mais claro é o tom, menos pigmento tem. Então, isso vai ajudar a chegar mais rapidamente no tom que você deseja, sem passar por aqueles fundos, né, que você não vai gostar. Ou se não, então, parte para um método de clareamento que seja com uma coloração, que pode ser uma coloração aqui, 10,89, ou só a 12,89, não precisa usar o 8 junto, tá? Então, você pode usar uma dessas colorações com um reforçador de clareamento, ok? Se você utilizar um 12,89 ou um 10,89 ou só o 10.0 ou só o 12.0 com um reforçador de clareamento, aí você tem que misturar meio a meio, tá? Partes iguais. Com oxigenada de 40 volumes, você consegue sair lá do 5, provavelmente já direto para o 9 e até para o 10. Isso vai depender de cada cabelo. Então era isso, muito obrigada. Se ficou ainda alguma dúvida, você pode perguntar aqui abaixo do vídeo, que eu respondo assim que der. Um beijo no coração, namastê!